Glória a Deus, querido. Abre sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. O tema da mensagem é a importância da santificação, amém? Estou gastando um tempo aí falando sobre isso. Tamanho, porque, querido, há um claro sinal da volta de Jesus, tá bom, querido? Olha para o teu irmão e fala assim, ó, fica atento, hein? Para não ser pego de surpresa. Porque Israel não é pego de surpresa, foi pego de surpresa lá agora. Só que há um claro sinal. Mandaram um vídeo aí agora, que eles estavam orando lá agora, e começaram a tocar o chofar lá, e o céu começou a abrir e fechar assim, ó. As nuvens saíam, e daquele clarão aparecia no céu, e fechava e aparecia aquele clarão no céu. Então os sinais da volta de Jesus estão começando a acontecer, guerra, rumores de guerra. Então, a gente, pastores, tem o papel de preparar o rebanho para encontrar com o Senhor, amém? Então a gente está gastando aí um tempo, já estou com uma série nova já no forno, que é aproveitando a oportunidade, mas ainda vou gastar uns domingos falando sobre a importância da santificação. Efésios capítulo de número 5, verso 1. Se distrai não, que o texto é grandão, tá? Amém? Então diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Opa, estou lendo errado, perdão. Ninguém falou nada. Amém? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício agradável, aroma a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavra de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz. Fala amém. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Fala comigo: vida com Deus tem que ser levada a sério. Amém? Tem alguns líderes aí que andam
ministrando que santificação, falar sobre santidade é coisa da lei, que é lei, que a graça não é isso, que a graça nos dá liberdade, que a graça, que a velha aliança que é assim, que é lei. Só que isso é atual, querido. Vida de santidade não é lei, é graça. Porque a graça veio para separar um povo para Deus e ter um posicionamento. E o apóstolo Paulo, nesse texto aqui para a igreja de Éfeso, ele manda uma palavra de maturidade, porque o que a igreja precisa é buscar crescimento, é ouvir palavras que tragam crescimento, palavras que edificam, palavras que mudem o posicionamento. Então ele dá essa direção para que a igreja levasse a sério o modo de vida, o modo que eles estavam vivendo, porque era isso que Deus esperava deles, e é o que Deus espera. Porque tivemos esse encontro com Cristo, maravilhoso, e agora somos transformados. E quando você olha, o conselho principal dele é viver como sábio. Qual é o conselho principal? Porque a sabedoria constrói e a tolice destrói. Porque eu não posso jogar tudo que eu conquistei com Deus por causa de um momento que é meu. Que olha o que ele fala, ele já começa dizendo: aos santos, que toda imoralidade sexual seja retirada. Então é uma seriedade da visão que Deus tem a respeito do nosso comportamento. Porque viver como sábios é viver em santidade. Porque eu vou me manter no caminho da salvação eterna. Porque a gente não teve que fazer nada para ser salvo. Tudo que fez foi Jesus. Mas nós temos que fazer para nos manter. Amém ou não amém? Agora, se fosse para viver vida de qualquer maneira, não existia Bíblia, não tinha instrução bíblica. Porque se eu quero ficar de fora, eu posso ser uma pessoa que tem a instrução bíblica, mas eu ando pelo que eu acho, penso, que dá na minha cabeça. Porque tem gente que tem maior dureza de coração, e tinha uma das coisas que Jesus mais batia de frente, era a dureza de coração de gente religiosa, gente da igreja. Os próprios apóstolos, quando ele voltou, diz que ele jogou na cara, Marcos 14, a dureza de coração deles. Mas por quê? Porque gente com coração duro não está aberto ao que é novo. Então, santificação tem a ver com a maneira de viver. A maneira que eu vivo, querido, tem a ver, demonstra sobre santidade ou não. Porque santificação é o processo da transformação. Porque se eu vivo como todo mundo, porque a maior estratégia do diabo, querido, o desejo dele é tornar a igreja o mundo. A igreja, a gente vem para cá, se reúne, mas todo mundo aqui é igual no mundo, porque não tem um povo separado, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas o papel do inferno é isso, a igreja ou o mundo é igual. E tem gente que tem até essa mentalidade, que ela está até na igreja. Na igreja, eu fui à igreja, da mesma forma que vai à missa, dia de domingo. Mas eu fui à igreja, e lá fora eu posso fazer o que eu quero. Porque santificação ou santidade é só na igreja, só no culto, só na reunião, quando está na reunião. Ali eu sou crente, eu levanto a mão, eu adoro, lá fora não. E não é isso, querido, que Deus quer, porque Deus não se fragmenta. Deus não entra em você quando tu vem na reunião, no culto, nos nossos encontros, e depois, você acabou o culto, Deus fica ali e você vai. Não funciona assim. Então a avaliação que eu tenho que ver que o Espírito Santo está comigo, aonde eu estiver e o que eu fizer. Você está ouvindo ou não? Por isso que Deus tem um padrão de vida, querido, que nós estamos sendo transformados. Porque eu vou te fazer essa pergunta, querido: verdadeiramente está sendo transformado?
você é a mesma pessoa ainda. Porque para tu avaliar santificação, separação, porque essa palavra é separação, é se você está sendo transformado. Pastor, antigamente eu era 100% brigão, e agora? 99,5%. Fala para a pessoa que está lá, melhorou meio, né? Mas... não mudei nada. Está errado alguma coisa. Porque a palavra de Deus, ela precisa, querido, entrar no teu coração para te preparar. Porque a santificação, ela nos deixa preparado para o dia do Senhor. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, querido. E nós precisamos estar preparados. Porque o foco da nova criatura deve ser crescer através da verdade. O foco da nova criatura, da nova pessoa que você é, deve ser crescer através da verdade. Teu casamento tem que ser melhor, teu relacionamento familiar tem que ser melhor. Pastor, eu sou perfeito? Não, mas está sendo aperfeiçoado. Você está num processo, tem que colocar uma placa em você, em obras. Estou em obra, tem uma obra na minha vida acontecendo. É o Espírito Santo está fazendo uma obra na tua vida, amém ou não amém? Porque está escrito, aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Então ele começou, querido, amém? Fala aí, ele começou. E ele vai terminar. Se você deixar, né? Pastor, vou chutar o balde. Porque vai querer fazer o que não tem mais jeito para você. Não tem mais espaço no mundo. João capítulo 8, 32 está escrito assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu fui no dicionário bíblico para ver o que ele estava querendo dizer claramente. O dicionário bíblico diz que ele conhecerão, chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir, conhecer, entender, perceber, ter conhecimento de, conhecimento de causa. Então, querido, não é pura e simplesmente ouvir, é se aprofundar. Você está me ouvindo ou não? Porque Deus chamou você para se aprofundar. A grande questão é que tem muita gente que não muda porque é frequentador de igreja, não é quem está se aprofundando, porque transfere a responsabilidade da mudança dele para outra pessoa. Que Deus não chamou você para mudar de hábito, Deus chamou você para ter um relacionamento com Ele. Não, agora eu sou da igreja, eu vou deixar de fazer isso e aquilo. Querido, mudança de aparência não é santidade. Mudança de aparência não é santificação. Não, agora eu não uso mais bermuda, agora eu só uso calça. Não, agora eu não uso, eu só uso roupão. Não, isso é aparência. Isso aí é estereótipo, exterior. Não é isso que Deus está falando. Está escrito lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, que o vestiário da mulher não seja de joias de ouro, porque tem até igreja aí que proíbe joias de ouro, brinco, essas coisas, porque está escrito isso. E diz que Deus não quer que use brinco. Mas Deus não está falando isso. Joias de ouro, mas que um coração, um espírito manso e tranquilo. Aí, mulher, fala um amém. Um espírito manso. Fala para a irmã que está do lado aí, um espírito manso, irmã. Mulher é mansa, né? As mulheres são mansas. Um espírito manso e tranquilo, que é grande valor diante de Deus. Porque tem que ser como Sara, que chamou Abraão de Senhor. Que? Sara chamou Abraão de Senhor. Porque diz que que se o marido ainda não for ganho, será ganho sem palavra nenhuma, só com o comportamento manso e tranquilo da sua mulher. Às vezes a pessoa fala, chora, pastora, eu não sei por que meu marido não é crente ainda. Ah, o veneno desce aqui do lado.
Aí eu até faço um comentário, minha irmã, tem no livro de Provérbios, diz que é melhor morar numa casa com goteira do que num palácio com uma mulher brigona. E se tem alguma brigona aí do teu lado? Sabe quem era brigona? Sara. Sabe o que o nome Sara quer dizer? Briguenta. Sara quer dizer briguenta. Você imagina Sara com Abraão, hein, irmão? E quando Abraão chegou em casa para levar Isaac para ofertar, acho que ele nem falou nada para Sara, porque senão a casa ia cair. Mas depois ela mudou. No livro de Hebreus, capítulo 12, diz que ela ganhou o direito de ressurreição, porque ela mudou. Até Sara mudou. Então, essa questão, querido, desse relacionamento com Deus, a verdade liberta, porque o meu posicionamento determina o nível da minha autoridade no plano espiritual. Ovelha, você quer ter autoridade contra as trevas? Avalia teu posicionamento. Olha o teu comportamento. Porque da mesma forma que as pessoas estão te vendo, o mundo espiritual está vendo você. Eu peguei um texto aqui e coloquei ali. Passa aí. Lucas 4:31. Então Jesus foi a Cafarnaum. Uma cidade da Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído de o quê? Um demônio, um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar? Quem importuna é o capiroto, que as pessoas falam, né? O diabo está me perturbando, não é isso que as pessoas falam? O diabo falou para Jesus: por que você veio me importunar? Jesus de Nazaré veio para nos destruir? O que o demônio perguntou? Aí, agora, por que ele pergunta isso? Sei quem você é. O que ele era? Porque aí a pessoa fala assim: é porque ele era Jesus. Não, irmão, porque ele tinha comportamento de alguém do céu. Porque o diabo respeita comportamento. Porque ele fala para Jesus: vem nos destruir. Jesus deve ter falado: vem. Porque essa pergunta as pessoas ficam fazendo, que ficam falando: não aguento mais, o diabo está atrás de mim. O diabo, irmão, vira esse jogo aí. É só fechar a brecha. Porque o diabo ele tem que reconhecer em você que tu é o santo de Deus. Amém ou não amém? Porque o que ele falou, o santo de Deus, sei quem tu é, o santo de Deus. O santo de Deus, oh meu Deus. Admirado o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem? Até os espíritos impuros obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Querido, hoje tem lugar aí que nem ora mais contra demônio, porque tem medo. Não fale isso aqui não ora aqui não. Tem uns aí que nem me chamam, que eles me chamam de estar amarrado. Porque se eu for num culto, meu irmão, eu ver um bicho lá, eu já falo logo: Deus, eu for, o bicho tem que sair. Eu chamo no azeite lá, pulo um bocado, que eu não tenho medo nenhum, nem vergonha dele. Agora tem um monte de gente. Outro dia mandaram me chamar ali, tinha uma casa lá, o diabo estava atacando fogo na casa, batendo em todo mundo. Aí fui lá, olhei e falei: larga ele aí. Está amarrado aí, demônio. Em nome de Jesus. E Deus não chamou você para ser oprimido, não, querido. Deus chamou você como autoridade. Mas a questão é se eu estou rejeitando a ação do inimigo na minha alma para eu me comportar de maneira estranha, como ele gostaria, e não como Deus gostaria.
Porque eu tenho que avaliar, porque eu tenho Bíblia para avaliar se a Bíblia está me pedindo, eu estou me comportando como a Bíblia pede, ou conforme eu estou recebendo uma mensagem, não sei da onde. Porque, gente, tudo que dá na cabeça faz, tudo que vem na cabeça fala. E o texto diz que eles ficaram impactados que Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e os fariseus. Que não era algo da cabeça dele, era algo do coração. Porque como o mundo espiritual vê você, determina o quanto te respeita. Como o mundo espiritual te vê, querido, determina o quanto ele te respeita. Você está me ouvindo ou não? E vou te falar, esse respeito não é só quando você fala para uma pessoa que está endemoniada, para o demônio sair, não. É no mundo espiritual, quando você dá uma palavra. Quando você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguém está me ouvindo nessa noite? Que é a palavra, Efésios capítulo 6 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Porque Jesus, em Marcos capítulo 16, ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Mas não é só de pessoas perto de você, mas é da atmosfera, é do mundo espiritual. Quando o diabo ouvir a tua voz, sabia que é o Santo de Deus que está falando ali. E ele tem que obedecer, porque você também tem autoridade do lado de cá para mandar uma declaração para lá: e Satanás, larga a vida da minha família, você não pode ficar aí, porque eu estou mandando você sair. É assim que funciona, porque você se posiciona do lado de cá e tem autoridade do lado de lá. Amém, queridos? Atos, vamos ler, vamos terminar lendo Atos 19. Atos 19, verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Fazia o quê? Por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Paulo pregava, eles não. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes, o sumo sacerdote dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e vocês são quem? E o detalhe é que eles eram filhos do sumo sacerdote. Nem o sumo sacerdote o demônio o reconhecia, nem os filhos, nem o sumo. Ele não falou: eu conheço o teu pai. E vocês são quem? Sabe por quê, querido? Porque não se posicionavam aqui na terra, não tinham autoridade no mundo espiritual. Porque da mesma forma que Deus nos vê, o inimigo também. Atos 19, na outra versão, verso 15, diz: certa ocasião o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? Que não era reconhecido. Jesus, ele olhou e falou: o santo de Deus. Paulo fazia milagres. O texto diz que as doenças fugiam das suas vítimas. Isso era sinal que tinha pé, doença tinha pé. Fugiam por causa da autoridade de Paulo. Mas a autoridade era o quê? Posicionamento. Como ele vivia.
Porque vida com Deus não é discurso, é prática. Vida com Deus é prática, não é discurso, querido. Jó capítulo 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Verso 8: o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Você reparou? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e que teme a Deus e se desvia do mal. Fala: íntegro, reto, temia a Deus. A palavra temor é respeito. Qual o respeito que nós temos pelas coisas de Deus? Qual o nível de respeito? Porque Deus perguntou a Satanás: tu viu? Ele viu. Ele falou: vi. Aí ele falou para Deus: também tu faz isso e aquilo outro por ele? Deixa eu tocar nele para tu ver. Mas ele falou para Deus que viu. Porque nós estamos sendo vistos. Por isso que a igreja tem esse papel importantíssimo de tratar o nosso caráter. Porque por causa da vida de santidade, Jó recebeu tudo de volta. Você sabe que Jó recebeu tudo de volta. Mas sabe onde ele recebeu tudo de volta? Quando ele continuou posicionado como santo, como separado. Porque não adianta, tudo que o inimigo faz é para tirar minha santidade. E nada que o inimigo fez tirou a santidade de Jó, tirou a separação de Jó. Queridos, vou falar para você: não permita que nada, ainda mais você viu, é o diabo, então aí tu fica posicionado mesmo. Mas logo uma cara feia para ele, ó. Porque às vezes a gente sabe que é o diabo e se entrega. O diabo quer te prejudicar, meu irmão. O diabo quer prejudicar o teu relacionamento com Deus. O diabo quer tirar a tua autoridade. Você leu Efésios falando que a avareza conduz à condenação, que é amor a dinheiro. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer você preso nesse mundo, com as coisas desse mundo, separado de Deus eternamente. Porque se tu for encontrado separado, vai ficar separado eternamente. Porque tu tem uma escolha: ou tu é separado para Deus, ou é separado de Deus. Tu é separado para Deus pela vida de santidade, de separação, que às vezes é meio duro, meu irmão. É meio complicado tomar a decisão certa, mas é o único caminho que nos mantém. Porque não é placa de igreja ou título que nos define como pessoa de Deus. Que nos define é um caráter transformado. Que nos define como uma pessoa de Deus é um caráter transformado, de alguém que está sendo tratado, de alguém que erra, mas reconhece os erros, de alguém que não tem prazer em entristecer o Espírito Santo, nem ferir a santidade de Deus. Que Deus não se afasta de ninguém, amém? Mas as pessoas se afastam de Deus pelas suas práticas, que é um nível de influência, e o mundo espiritual está fazendo de tudo para nos influenciar. Por que eu estou sendo influenciado? Porque eu tenho que estar de firme, porque a Bíblia diz para estar firme, e eu nunca vou estar firme com a autoridade contra a ação do inimigo, se eu me rendo a tudo quanto é prato que ele me entrega. Quando a gente olha para a vida de José, José tinha um palácio para morar, amém ou não amém? O sonho dele, Deus falou: vou te levar a tal lugar, as estrelas e o sol vão se prostrar diante de você. José se viu num lugar de autoridade, mas sabe onde ele estava? Um minuto depois ele estava dentro do calabouço. Um minuto depois ele estava dentro da cisterna. Um minuto depois ele era escravo na casa de Potifar. A mulher de Potifar, pensa, José agora ia ficar naquela casa apanhando a mulher do chefe. E diz que a danada era bonita, hein? Só que o diabo fez de tudo com ele, mas ele não negociou a santidade dele.
Fala para o teu irmão assim: negocia a tua santidade não, negocia a tua separação não, que Deus tem algo preparado para você, porque está escrito: aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam, Deus te amou, meu irmão, te resgatou, te salvou, te colocou como filho. A posição que você tem agora é de filho do Deus Todo-Poderoso. Não negocia isso com essa criatura derrotada não. A criatura derrotada quer tirar tua posição de filho. Tu é dele, tu é do reino, tu pertence a ele. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tudo aquilo que o Espírito Santo fala contigo. Ele não veio para te acusar. Deus não está te acusando. Deus não veio para te condenar, Deus veio para te salvar, Deus veio para te libertar, Deus veio para te curar. Ele vai vir um dia como juiz, mas ainda não veio não, meu irmão. Aproveita que ele é libertador. A Bíblia diz que ele veio como consolador, como ajudador. Ele veio te ajudar a morar no céu eternamente. Aleluia. Fala: Deus veio para me ajudar a chegar lá. Pergunta ao teu irmão: vai chegar lá ou não vai, meu irmão? Vamos embora. Vamos, meu irmão, vamos. Quero entrar naquela van e ver você lá, amém, meu irmão? Vamos junto, meu irmão. Vamos junto, hein? Vamos junto, vamos chegar junto lá, cantando o hino da vitória. Abram-se os portões eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso, forte na batalha, e Jesus na frente da nossa vida. Fica de pé. Estou nessa, meu irmão. Estou nesse rebanho aí. Jesus que é o comandante desse rebanho. Vou estar só atrás, e os anjos se prostrando diante dele, e ele, o comandante, apresentando. Lá no livro de Apocalipse diz que ele vai apresentar as almas que ele salvou. Vou estar lá, hein? Aleluia. Não negocia não, meu irmão. Negocia não. Fala pro teu irmão: não negocia não. A gente tem que chegar lá. Dá um abraço no teu irmão e fala: ó, nós vamos chegar lá, hein? Nós vamos chegar lá, vamos junto, vamos junto. Ah, vamos chegar lá, aleluia. Vamos junto. Animado, hein? Aleluia. Pastor, me desviei por causa disso, aquilo. Volta, querido. Volta. Volta, faz igual o filho pródigo. Voltou para casa para trabalhar de empregado, mas voltou para casa. Volta. Deus tem uma história linda para escrever contigo. Não deixa teu apartamento vazio lá não, meu irmão. Eu não sei, talvez você tenha seu motivo, a sua razão. Eu entendo isso. Mas não fica não, fica de fora não. Ele nos chamou, querido, Ele tem nos convocado. A trombeta está tocando, irmão. Tem que estar preparado. Se Ele voltasse hoje, você ia, não ia? Ou ia ficar aí? Não deixe isso acontecer contigo não. Feche seus olhos. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Podemos ser ministrados, Senhor, de ter uma vida transformada, Senhor, de ter uma vida transformada, porque o Senhor fez algo por nós naquela cruz. O Senhor abriu a porta da salvação, a porta da santidade. Podemos ser separados, temos autoridade para vencer o pecado, meu Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós, sobre a nossa casa. O nosso caráter é santo, separado. Uma vida, Senhor, que te exalta. Uma vida, Senhor, que, ó Deus, nós pedimos e nos arrependemos de coração de toda e qualquer ação estranha que nós queremos tirar da nossa vida, tudo que desagrada a Ti, palavras, gestos. Efésios diz que nós temos que mudar a maneira de falar. Perdoa, Senhor, a maneira de falar que não te agrada. Perdoa, Senhor, quando nós ferimos a Tua santidade, quando o nosso posicionamento, a ira, a mágoa, Senhor, coisas desse mundo e não é do reino do Espírito.
Espírito, Senhor, que as trevas que havia em nós foram iluminadas pela Tua palavra, meu Deus, pela santidade do Senhor. Porque da mesma forma, quando Moisés chegou diante daquela sarça, que o Senhor falou: Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar que tu está é santo, porque aonde o Senhor está, a santidade está com o Senhor, e o Senhor está em nós, no nosso coração, na nossa vida, e a tua santidade que nos aproxima e nos atrai para a tua presença, e o prazer que nós temos, Senhor, de andar contigo e caminhar contigo. Oh Deus, todo nível de mágoa, faz uma limpeza, Senhor, na nossa vida. Espírito Santo, nós te damos liberdade, Senhor, nessa noite. Queremos ser transformados, e todo nível de religião, religiosidade seja tirado de nós, que é na simplicidade que o Senhor opera. E essa noite, com o coração quebrantado diante de Ti, para ouvir a Tua voz e enxergar onde nosso coração está ardendo pela Tua presença, Senhor, que nós podemos tirar o que desagrada. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Foi muito bom Te adorar nessa noite, junto com meus irmãos. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se manifesta aonde Tu é adorado e Tu é revelado. E nós temos um prazer enorme de Te adorar neste lugar e de Te revelar. E temos a convicção que nossos irmãos que nessa noite estarão indo para os seus lares, sairão daqui impactados, alimentados com a Tua presença, com a Tua palavra, foram marcados com essa noite, Espírito Santo. Que as Tuas respostas, os Teus milagres apareçam no nosso dia a dia. Que temos um prazer enorme em estar separados para Ti. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos os que creem. Digam: valeu, pessoal. Acabou, gente.